Muitas pessoas, por não conseguirem vencer esses problemas, esses obstáculos, essas dificuldades, tiram a própria vida ou entram em uma depressão profunda. Mas o salmista está dizendo que tem solução para esses problemas, tem solução para essas dificuldades, tem solução para essas lutas, para essas angústias. E a solução é Deus. A solução é o Senhor dos exércitos. A solução é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você entrou aqui nessa noite angustiado, com o coração partido, com a alma despedaçada, pensando que não tem mais jeito. Saiba de uma coisa: tem jeito para você sim. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Às vezes nós não conseguimos achar ajuda no nosso cônjuge, nos nossos pais, nos nossos amigos, nos nossos parentes, nas pessoas que estão à nossa volta, nas autoridades, e nos desesperamos, perdemos a paz, perdemos a esperança, achamos que tudo está acabado. Mas a Bíblia está dizendo que tem solução, que tem jeito, que há uma luz no fim do túnel, sim, porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro na tribulação. Aleluia, glória a Deus. Levante a cabeça, tem jeito para você sim. Glória a Deus. Levante a cabeça e saiba que depois da angústia, depois da tempestade, vem a bonança. O seu barco não irá afundar, não. O seu barco não irá naufragar, não. Aquele que é socorro, aquele que é fortaleza, aquele que é refúgio, está aqui nessa noite. E ele tem falado isso por meio dos hinos que aqui foram entoados, por meio da palavra que está sendo pregada agora. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos guiado por suas veredas. E quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a tribulação, quando vem a angústia, nós devemos ficar tranquilos, sossegados, porque Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. Salvo engano, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentando com o que tendes, porque está escrito: não te deixarei, não te deixarei e nem te abandonarei. Aleluia. Percebeu que você não está sozinho? Percebeu que você está sendo assistido? Percebeu que Deus tem cuidado de você, que Deus tem vigiado a sua alma? Deus é fortaleza, Deus é socorro, Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou
abandonou. Às vezes nós pensamos que Deus não ouve mais as nossas orações. Às vezes pensamos que Deus não vê mais as nossas lágrimas. Às vezes pensamos que Deus desistiu de nós. Ei, escute, Ele não esqueceu. Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está ouvindo a sua oração. Davi já dizia: o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, é o Deus que ouve, é o Deus que vê, e é o Deus que age. Escute, o seu Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve, e é o Deus que age. Isaías 64, versículo 4 diz assim: desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se viram, um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Está esperando nele? Ele está trabalhando por você. Está confiando nele? Ele está trabalhando por você. Está buscando ele? Ele está trabalhando por você. Ele está pelejando por você. Ele está lutando por você. Aleluia. Levanta a sua cabeça, dê um brado de vitória, se alegra, porque Deus está com você. Tem solução para o seu problema, sim. Tem solução para a sua dificuldade, sim. Às vezes nós sofremos por antecipação, a síndrome do pensamento acelerado. Às vezes o boleto ainda não chegou, mas estamos arrancando os cabelos da cabeça. Às vezes o médico ainda não deu o diagnóstico da situação e nós já estamos morrendo. Às vezes o juiz nem viu o nosso processo ainda, mas nós já nos sentimos presos. Irmãos, o dia de amanhã não pertence a nós, o depois não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus, e Ele vai pelejar para que nós tenhamos um amanhã abençoado, um futuro abençoado. Precisamos confiar nele, precisamos descansar nele. O salmista está dizendo: olha, Ele é o nosso refúgio, ou seja, nós temos aonde nos refugiar. Ele é a nossa fortaleza, nós temos aonde nos abrigar, aonde nos proteger, aonde nos guardarmos. Ele é o nosso socorro, e só pede socorro quem está numa situação extrema. E Ele está dizendo: olha, mesmo estando numa situação extrema, eu sou o seu socorro. E não adianta, irmãos, todos nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, e as mais diversas, mas só vencem, só tem uma vida plena e abençoada aqueles que confiam em Deus de todo o coração. João, no capítulo 16 e no versículo 33, diz as seguintes palavras de Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis problemas, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós precisamos ter paz em Deus. Nós devemos viver uma vida plena em Deus. Tem pessoas chorando, se escabelando por causa de uma situação que ele colocou na mente,
o seu socorro, Deus é a sua fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. Descansa em Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos descansar em Deus, irmãos. A Bíblia fala que Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Tem suprido todas as nossas necessidades. Eu costumo dizer que o supérfluo é por nossa conta, mas o que é necessário para a nossa subsistência ou para a nossa existência é com Deus. Está faltando pão na sua casa? Está faltando água encanada na sua casa? Está faltando energia? Está faltando roupa? Está faltando sapato? Está faltando gasolina para você colocar no seu carro? Está preocupado por quê? Está chorando por quê? Está se descabelando por quê? Ei, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu lar. Deus está cuidando da sua casa. Deus não se esqueceu de você, não. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, que Ele é o seu socorro bem presente nessa tribulação e nessa tempestade que você está vivendo hoje. Irmãos, o Novo Testamento tem uma passagem que eu acho que é a mais linda e a mais importante das Escrituras. Quando Jesus estava no Getsemane e que os soldados vieram buscá-lo, vieram prendê-lo, diz que depois dele ser traído por um dos seus, diz que os soldados de Roma e os soldados do Sinédrio, ou do templo, chegaram até ele naquela escuridão e disse, ou seja, ele disse: a quem buscais? Jesus faz uma pergunta: quem vocês estão buscando? Quem vocês querem? A quem buscais? E Jesus estava rodeado dos seus discípulos, dos seus seguidores. Eles já estavam desesperados, eles já estavam em pânico, o mundo já tinha acabado para eles. Aqueles que fizeram juras de amor para Jesus deram para trás nesse momento. Aqueles que prometeram ser fiéis até a morte deram para trás nesse momento. E Jesus disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. A narrativa bíblica diz que todos caíram por terra quando Jesus disse: eu sou. Eles se levantam, se recompõem e mais uma vez dizem: a quem buscais? Jesus fazendo a pergunta: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. Aí Jesus mostra que veio: se a mim que vocês buscarem, deixai esses, não façam nada com eles. Não é eles que vocês buscam, não é eles que vocês querem. Se a mim que vocês buscam, deixai esses. Ou seja, até na hora da morte Deus se preocupou com o seu povo. Até na hora da morte Deus se preocupou com a sua igreja. Até na hora da morte Deus se preocupou com os seus discípulos. Aleluia. Jesus sabia que ali estava o seu traidor. Jesus sabia que ali estava aquele que tinha feito juras de amor e de estar com ele até o último momento. Jesus sabia que ele seria negado por ele 3 vezes. Jesus sabia que todos que estavam ali no momento mais difícil dele iriam embora.
iriam negá-lo, iriam virar as costas para ele. Jesus poderia muito bem dizer: olha, já que vocês vão me levar, levem eles também. Já que vocês têm uma cruz para mim, arruma 12 cruzes para eles também. Assim como vocês vão me bater, batam neles também. Assim como vocês vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, coloque uma coroa de espinhos na cabeça de cada um deles. Mas Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, na hora mais difícil de Jesus, na hora mais difícil de Deus, Deus se mostrou socorro, Deus se mostrou refúgio, Deus se mostrou fortaleza para os seus. Assim como Ele foi refúgio, assim como Ele foi fortaleza, assim como Ele foi socorro para os seus discípulos no momento mais difícil deles, Ele também é refúgio na sua vida hoje, Ele também é fortaleza na sua vida hoje, Ele também é socorro na sua vida hoje. Não se esqueça disso. Isaías capítulo 49, versículo 16, salvo engano, diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode uma mãe se esquecer do filho que ela deu à luz, do filho que ela amamentou, do filho que ela abraçou, do filho que ela deu carinho, do filho que ela amou, do filho que ela protegeu, que ela deu segurança, que ela deu guarida? Pode uma mãe se esquecer desse filho? Aí ele faz um contraponto: mas ainda que ela venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim, ó Jerusalém. Ele não se esqueceu de você. Ainda que a sua mãe te esqueceu, ainda que o seu pai te esqueceu, ainda que os seus irmãos te esqueceram, ainda que os seus iguais te esqueceram, ainda que os seus amigos te esqueceram, ainda que o mundo te esqueceu, Deus não